Olá, meus queridos irmãos, é Pastor Pedro falando. Eu espero que esse vídeo encontre a cada um de vocês em plena paz. Essa sexta-feira é uma sexta-feira muito importante no calendário cristão, porque nela nós comemoramos a chamada Paixão de Cristo. E aproveitando essa data, eu gostaria de convidar você para uma importante e necessária reflexão sobre o significado da morte de Jesus, a partir da narrativa da sua última refeição com os seus discípulos. Muito bem, vocês conhecem bem essa história. Jesus já havia dado aos seus discípulos ordem para preparar o lugar da celebração da sua ceia. Os discípulos assim fizeram. Então nós temos ali uma refeição noturna, uma mesa posta de Jesus e seus discípulos com os elementos a serem compartilhados. O primeiro elemento da ceia ou da Páscoa judaica era o pão sem fermento, também conhecido como o pão da aflição, que significava o tempo que o povo de Israel ficou escravo no Egito e como ele sofreu sobre o jugo de Faraó. Havia também ali as ervas amargas, que deveria lembrar Israel do sofrimento ali no Egito, para que Israel jamais desejasse ser novamente escravo de Faraó. O terceiro elemento presente ali na ceia de Páscoa judaica eram os 4 cálices, e cada cálice tinha um significado muito importante, simbolizava uma promessa que Deus fez ao seu povo. O primeiro cálice era o símbolo da primeira promessa de Deus, que ele iria resgatar Israel e libertar Israel do Egito. O segundo cálice falava da promessa de Deus de que o povo de Israel não seria mais escravo, Deus iria libertá-lo da escravidão. O terceiro cálice também era uma promessa de Deus a Israel, dizendo que Deus iria se manifestar e iria redimir o seu povo por meio do seu poder. E o quarto cálice era também a quarta promessa de Deus feita a Israel, que depois da sua manifestação, Deus iria fazer com Israel uma aliança. E o último elemento dessa Páscoa judaica, o prato principal dessa Páscoa, era também o cordeiro assado. Então nós temos ali esses elementos, Jesus em torno da mesa com os seus discípulos. Certamente Jesus estava presidindo essa celebração de Páscoa, e acontece que quando Jesus toma o terceiro cálice, que era o símbolo da promessa de Deus feita a Israel, de que ele iria resgatar o seu povo, que ele iria redimir o seu povo, ele muda um pouco a narrativa, porque antes de beber do cálice, ele toma do pão, e o pão que é o símbolo do sofrimento que Israel teve no Egito, o pão da aflição. E quando, ao tomar esse pão, ele muda o discurso. Ele não mais identifica esse pão como sendo o símbolo do sofrimento do povo no Egito, mas agora ele fala que esse pão simboliza o seu corpo, que agora estava sendo entregue, seria partido em favor do seu povo. Isso é muito importante, porque Jesus literalmente está assumindo agora o seu lugar como aquele que de fato sofre pelo seu povo, ou seja, a escravidão de Faraó sobre Israel, na verdade, foi um jugo que Jesus estava tomando para si, dizendo que a partir daquele momento ele é esse servo sofredor, esse que toma sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, ou pelos machucados, ou pelas suas chagas, agora nós podemos ser sarados. E depois de Jesus então se identificar com esse servo sofredor de Isaías, do capítulo 53, ele então toma o cálice, e ele fala que esse cálice agora é o símbolo do seu sangue, que estava para ser derramado em favor do seu povo. Por isso era o cálice da nova aliança, porque a velha aliança ela foi incapaz de fazer aquilo que a nova aliança agora estava fazendo,
porque Jesus de Nazaré agora estava sendo esse Cordeiro eterno de Deus que estava sendo sacrificado, porque na Páscoa judaica o cordeiro que foi imolado e passado o sangue no umbral da porta era apenas um símbolo desse cordeiro definitivo, desse Cordeiro de Deus, que agora haveria de forma definitiva, como diz João Batista, tirar os pecados do mundo. Jesus então agora estava assumindo também os nossos pecados ali na cruz do Calvário e trazendo de fato a redenção por meio do seu sangue para todo aquele que agora nele possa crer. Portanto, meus irmãos, a ceia do Senhor, portanto, meus irmãos, todo esse simbolismo da Páscoa aponta para Jesus. Jesus é esse símbolo maior. E é muito interessante, permita chamar sua atenção, não sei se você percebeu nas narrativas do Evangelho que falam sobre a ceia do Senhor, que os evangelistas citam todos os elementos ali, nesse momento da ceia. Os evangelistas falam do pão sem fermento, os evangelistas falam das ervas amargas que estavam ali, eles falam também da presença do cálice, mas não é falado da presença do cordeiro, que era o prato principal, o prato do cordeiro assado. Isso porque Jesus de Nazaré, na verdade, não providenciou o cordeiro assado, o que seria uma grande gafe para o mestre da cerimônia se esquecer logo do prato principal, mas certamente seus discípulos entenderam muito bem, após a sua narrativa, da sua identificação como aquele que estava tomando sobre o seu corpo as aflições do seu povo, como aquele também que por meio do seu sangue estava redimindo e comprando o seu povo. Era muito óbvio e muito evidente para os seus discípulos que Jesus não havia providenciado o cordeiro assado, porque na verdade ele era o cordeiro definitivo de Deus, que dali a poucas horas estaria sendo totalmente assado por causa da justa ira de Deus, o fogo da ira de Deus, meus irmãos, que era para cair sobre nós. Caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele é esse Cordeiro Santo de Deus que tirou o meu pecado e tirou o seu pecado também. Eu me lembro de uma história contada pelo Tim Keller, de um incêndio que aconteceu no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. E nesse parque, depois desse grande incêndio, os bombeiros fizeram uma viagem de reconhecimento para ver o que havia acontecido e os danos que aquele fogo havia causado na floresta. Então eles chegaram numa árvore e viram uma cena muito interessante. Eles viram um passarinho totalmente queimado e ele estava pregado assim na árvore e com as asas abertas. Eles acharam aquela cena muito diferente, se aproximar daquele passarinho que havia morrido, e quando eles tiraram o passarinho, descolaram o passarinho ali da árvore, para surpresa de todos, debaixo das asas daquele pássaro haviam 4 filhotinhos totalmente vivos. Aquele pássaro enfrentou aquele fogo terrível daquela floresta ali de Yellowstone para salvar os seus 4 passarinhos. Assim Jesus de Nazaré se interpôs entre nós e o fogo santo da ira de Deus, fogo que era para nos consumir, irmãos. E Jesus permitiu que esse fogo o consumisse totalmente. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que tomou o nosso lugar. Então, a Sexta-feira da Paixão, para muitos é um escândalo. Para muitos é uma injustiça. Para muitos, Jesus foi vítima de uma tortura injusta pelo Império Romano. Mas para nós é muito mais do que isso. A
Sexta-feira da Paixão é motivo de alegria para mim e para você, porque em Jesus de Nazaré e por causa do sangue da sua cruz, nós fomos justificados. Jesus é a justiça de Deus a nosso favor. Portanto, sexta-feira é um dia de contrição por conta dos nossos pecados, mas de uma indizível alegria por causa do Cordeiro Santo de Deus, que foi providenciado para que eu e você pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Uma sexta-feira da Paixão cheia de gratidão para você, que nosso coração possa realmente adorar o nosso Senhor Jesus e agradecê-lo por tanta graça e por tanta bondade. Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos em paz. Amém.